Manual do Vereador, Tópicos para Formação e Atualização, merece atenção em tempos de tantas mudanças na área política, tanto em nível nacional quanto municipal. Mudanças bem-vindas que fazem o povo pensar e assumir suas responsabilidades em relação ao voto, ao acompanhamento e cobrança daqueles que se propõem a ocupar cadeiras representativas na comunidade. Esse é um dos trechos do prefácio aqui assinado pelo advogado Sérgio Augustin, que, digamos assim, dá arrancada aqui no livro Manual do Vereador, Tópicos para Formação e Atualização, que, digamos assim, é a forma com a qual nós retornamos o Café com Letras após alguns meses de parada por conta da própria pandemia. As pessoas não podiam lançar livros, estavam isoladas em suas casas. E aqui, ao meu lado, então, os advogados Frederico Catani, lá na ponta, e aqui bem ao meu lado à esquerda, o João Ramos. Eles toparam o desafio, então, de fazer um lançamento em live ainda, sem a versão física do livro, só em e-book, e por isso que eu estou aqui devidamente com o celular na mão. A equipe vai pegar aqui imagens da capa e por aí afora. Eu estou acompanhando aqui tudo pelo celular e, de imediato, já saúdo vocês e cumprimento por terem, acima de tudo, encarado esse desafio de, em plena pandemia, lançarem um e-book atendendo ao calendário eleitoral, já que se avizinham aí as eleições municipais, também adiadas por conta da pandemia da Covid-19, primeiro turno para 15 de novembro e, em princípio, o segundo turno para 29 de novembro. Muito obrigado pela presença de vocês. Fábio, nós que agradecemos a presença, né? Realmente porque estamos vivendo um tempo, né, de rever tudo, né? Rever os nossos caminhos, rever as formas de se posicionar. O meio digital, que já era presente, agora se torna uma ferramenta. Nós tivemos que adotar, por exemplo, um livro que foi feito para ser lançado de forma física, que foi feito para ser feito, né, de uma maneira corpo a corpo, de apresentação, e nós tivemos que se remodelar, se reinventar e buscar, então, os meios digitais, transformando em um e-book, hoje, né, pela editora Simplíssimo, tendo que trabalhar essa ideia de uma forma um pouco mais dinâmica e buscar o pessoal também nessas redes. Então foi também feito de uma forma virtual esse lançamento, convidando a todos. Agradecemos o espaço e estamos aqui hoje para podermos conversar no Café com Letras. João, tu é meu amigo já de longa data, acima de tudo um grande sócio colorado, tá? Isso não é pouca coisa. E de imediato aí te saúdo e faço essa provocação também, como foi enfrentar o cenário de pandemia indo para o e-book, mas fica na manga também ainda a proposta de um lançamento físico mais adiante, quando as regras de isolamento se flexibilizarem. É por aí, né? Isso aí. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou numa casa legislativa que eu me sinto em casa. Fiquei aqui 8 anos, trabalhamos com muita gente aqui. Assessor tem político, muitos né? Amigos, a gente teve a experiência aqui na casa e tem muitos amigos aqui, que nem o Fábio, né, que é grande colorado de Caxias do Sul, que nos orgulha representando o nosso clube do povo. O Dr. Catani não gosta muito, que é gremista, mas isso também, no máximo, a gente exclui ele do vídeo e pronto. Né? Então a gente tira ele do vídeo. A gente começou a trabalhar 1 ano com isso aqui. Muita pressão dele, porque para fazer não é fácil. Tu mesmo disse, tu é escritor, tem teus livros publicados, e a gente sabe que é difícil, mas a pressão do Fred, a gente saiu o livro. E é muito prático o livro. A gente montou uma ideia de fazer um livro prático para quem atua, trabalha ou gosta da área, né? Foi esse o pensamento no momento. Uhum. Eu comecei aqui pelo prefácio. Para aqueles que já têm a obra, o Café com Letras ele nunca foge do foco principal, que é ou apresentar um pouco do panorama do que é a obra para aqueles que ainda não a conhecem, ou para aqueles que até já leram. Daqui a pouco aqui com os autores acabam tendo atenção para um ponto ao qual ainda não haviam se vinculado. Então nós temos aqui uma organização que faz aquela divisão mais genérica da República Federativa do Brasil, Constituição, conceitos de federalismo. Depois há um foco maior em especificidades do municipalismo, e aí chega então no papel de uma Câmara de Vereadores, filiação partidária,
incompatibilidades, que é algo sobre o qual tu tens te debruçado muito, João, que são as condutas vedadas, né? Periodicamente, nas eleições, a cada 2 anos, a Câmara promove painéis aí de esclarecimento a pré-candidatos, funcionários públicos, comunidade de um modo geral, e o João acaba sendo sempre um dos palestrantes para chamar atenção para aquilo que pode e não pode em período eleitoral. O livro recupera um pouco disso. E depois nós entramos aí, então, naquele momento mais específico do legislativo, da casa parlamentar. O sujeito é um vereador, ou o cidadão votou naquele candidato. Como é que ele vai acompanhar o mandato? O que de fato pode um vereador? Eu gostaria da parte de vocês, então, na medida que eu dou uma passeada aqui pelo sumário da obra, de fato, a gente ampliar um pouco mais como se deu a organização da obra e depois a especificidade dos temas em si. Bom, Fábio, a ideia foi para tanto os munícipes, né, o cidadão, o eleitor, tivesse conhecimento da função e do que esperar de um vereador, mas também para aquele que se propondo a seguir nesse cargo público, né, porque não é muita responsabilidade envolvida. E nós notamos que normalmente a ideia de ser vereador surge mais de uma ideia fantasiosa. Quero ser vereador, mas os motivos eles se perdem do o que eu farei lá quando lá estiver, né? Então tanto que o nome no título nós vamos falarmos de formação, nós vamos falar de atualização. E vou trazer um exemplo em paralelo, por exemplo, o que é o interesse do município no poder legislativo, né? Ou no momento de legislar, quando a gente se debruça com situações concorrentes com o Estado, com a Federação, que veio muito agora a ser debatido na pandemia, sobre até onde o município pode ir ou não pode ir. Então, esses pontos nós já estávamos, né, antevendo e tratando, dizendo onde é que o município se posiciona, o que é interesse local, como é que isso funciona. Então, porque não cabe a um vereador, por exemplo, querer entrar ou se candidatar e vir aqui fazer lei penal, querer mudar uma legislação que não atenderia ao seu cargo, né, sua função. Então, surge disso, surge dessa ideia de trazer a informação, de trazer de uma forma prática, mas também, vamos dizer assim, científica, né? De uma forma que possa realmente instrumentalizar. E, Fábio, a gente quis completar o que cada um de nós tem na prática. Por isso o manual, porque é uma questão prática de conceitos que às vezes falta para as pessoas. E na minha atuação muito de direito eleitoral e na questão legislativa, com a experiência, e o doutor Catani com a questão penal, improbidades, essas questões das competências, a gente quis unir isso para as pessoas terem um conhecimento básico da atuação e do como cobrar também. Não é só de como atuar, de como cobrar, né? Eu aproveitei aqui um pouco da tua experiência, porque o João, para quem não sabe, durante 8 anos aqui foi assessor parlamentar na casa, entre gabinetes de vereadores e bancadas. Mas acho que até dá para citar a bancada do PP e a maior parte do tempo com o vereador Arlindo Bandeira, que ainda é vereadora aqui na casa, e também tu trabalhaste com o ex-vereador Guila Sebem. Enfim, então tu tens ali a ideia do conceito e da prática, da rotina da casa parlamentar. Um dos pontos que vocês chamam a atenção no decorrer do livro, que ali o Catani comentava também, são as atribuições, aquilo que pode um vereador. Um vereador, quando vai à reeleição, ele dificilmente vai prometer algo que não seja da competência legislativa, ou porque ele já fez em dado momento, sofreu a pressão por não ter conseguido realizar, ou até por questão de estratégia, né? Ele já sabe que não pode, ele não vai se comprometer com algo que daqui a pouco ele não consiga. Ele pode dizer que vai tentar a construção de uma UBS, que ele vai pressionar, que ele vai lutar, mas ele não pode dizer eu vou construir uma UBS, eu vou asfaltar esse bairro, porque são atribuições executivas. E muitos candidatos que nunca ocuparam a função saem prometendo e até conseguem votos por conta disso. Vocês têm a pretensão de também desmistificar e clarear um pouco mais o que é a competência de cada um? Nesse ponto, acho que foi um ponto até bastante referência, que a gente fala da função do legislador, do legislativo, tanto na função
vamos dizer assim, indireta nessa parte de ver buracos de estrada, porque ele é um órgão fiscalizador do executivo, mas a gente consegue, então, separar o que cabe ao executivo, ao prefeito, né? E o que cabe ao legislador enquanto na sua função. E qualquer um que fizer a leitura, porque a ideia é essa, de qualquer um, é a todos, vai ter uma visão diferente de como se dá as eleições, né? E de como se dá essas campanhas. Que realmente vocês vão ver pessoas que vão estar mostrando buraco de estrada, que vão estar mostrando UBSs, que vão estar mostrando como se eles sendo reeleitos, né, eles então na competência de poder fazer algo. Mas a atribuição dele é fiscalizatória, saber se o dinheiro, por exemplo, que cabia ao executivo para fazer aquelas obras foi ou não foi executado. Então, é diferente. A competência, as atribuições vão estar bem delimitadas. Por exemplo, a fiscalização de contas, né? Então, e até dentro da própria organização dentro da Câmara, né? Que existe também uma organização interna, com contas próprias. Então, a gente tenta trabalhar todos esses... Praticamente, a gente perpassa por todos os pontos que cabem ao vereador. A gente não entrou no debate, Fábio, por exemplo, da questão da baixa competência legislativa de um vereador. A gente quis instruir a comunidade, a gente não entrou no debate, que o vereador tem 3% da competência nacional de legislar. Sendo a Câmara de Vereadores, as pessoas às vezes não têm ideia da importância dela. A Câmara de Vereadores é muito importante. E eu aprendi muito aqui na Câmara de Vereadores em Caxias, porque tem um corpo de servidores excelentes. São técnicos, que começam da professora Eliana, lá comandando o Legislativo, até o pessoal da imprensa, com o Fábio, o Patrimônio Histórico, com o Eduardo. A gente tem que ter a importância da Câmara. E para ter valorização e importância, a gente tem que passar conhecimento. Foi esse o plano. Então, não tem debates profundos sobre a questão, mas todo mundo vai ter o conhecimento básico, ou para acompanhar ou para legislar. Um outro ponto aqui, e eu, na medida em que vocês vão falando, eu também vou percorrendo aqui, lembrando a leitura, porque o programa ele mantém o formato. Eu recebo as obras com pelo menos uma semana de antecedência para já chegar lido. Então, aqui eu vou passeando pelo celular. Um dos pontos aos quais vocês dão atenção é a prática do lobby, chamando a atenção até que ponto isso pode ser crime ou não. No momento em que se discutem muito, e aí fica um debate partidarizado, conforme o cenário eleitoral vai se intensificando, as pessoas... o presidente agiu errado em tal ponto. Não, é culpa do Legislativo. Não, é culpa do STF que se intromete onde não deveria. Então, o cidadão comum ele vai sendo bombardeado pelas notícias e ele também acaba se equivocando, muitas vezes, na interpretação dos fatos. Vocês trazem aqui o lobby. Eu lembro que o ex-senador e ex-vice-presidente da República, o Marco Maciel, acho que até do antigo PFL, depois Democrata, se não tô... Ele foi vice-presidente num dos mandatos, se eu não estou enganado, do Fernando Henrique Cardoso. E do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele tentou regulamentar a prática do lobby, de modo que ficasse bem caracterizado. O sujeito, eu estou lá, mando da empresa tal, para defender um projeto que regulamenta, vamos supor, os portos, ou que regulamenta o interesse lá dos supermercadistas. Isso não tem. Então, hoje, os interesses eles se dão de uma forma não muito clara. Como é que vocês enxergam essa prática do lobby? Até que ponto seria corrupção ou não seria? O ponto do lobby ele é muito interessante. No livro, nós tentamos mostrar a ideia de lobby, né? A gente não traz os exemplos mais práticos, mas para tentar entrar aqui numa resposta um pouco mais fiel. Hoje, existem, sim, grupos econômicos, sociais, etc., que eles vão ter movimentos fluidos dentro da casa, seja por uma proximidade maior de determinado, vamos nos focar vereador, ou por determinado grupo, por partido, etc., ou por intenções mesmo que tu começa a caminhar dentro, para levar, porque algumas coisas dependem de lei. A gente precisa de lei para que algumas medidas sejam tomadas. Aí vocês vão ter, por exemplo, as MPs aí do Executivo, agora na pandemia, que vem para poder nortear as relações trabalhistas e inovações. Tudo isso parte por interesses, né? A provocação, normalmente ela não surge como mágica para o vereador ou como mágica para os seus assessores. Ela vem de uma provocação externa. Até por rede social, né? Hoje em dia, quer dizer, uma declaração infeliz, ou enfim, para o bem ou para o mal, o sujeito é pressionado. O WhatsApp, rede social e por aí fora. O lobby ele se diferencia porque ele tem um poder econômico. Eu faço uma solicitação, via de regra,
não deveria esperar a contraprestação, né? Então, o que se tentaria fazer na regulamentação é se essas empresas, se esses grupos econômicos, eles participaram ou não participaram de campanha, se eles esperam, se eles não esperam uma contrapartida, ou se levar a manifestação faz parte da democracia. Isso é importante se dizer. O lobby, eu levar o meu manifesto a um vereador para que ele age de determinada maneira é correto. Agora, eu levar um manifesto para um vereador para que ele age de determinada maneira e existe uma contraprestação por isso, é aí que começa a parte cinzenta da história. Mas os grupos, dependendo da casa que nós formos visitar, existe até uma relação de quem representa quem. Não é uma coisa assim também tão às escuras. Claro. Se sabe como funciona. E a regulamentação, o problema é que ela vai trazer as claras para um portal da transparência. Porque a gente vai ter que saber o que eles estão provocando de projetos legislativos. Então tu serias favorável, de certo modo, se fosse regulamentado? Seria favorável. Favorável pela transparência. Eu sou favorável, além disso, do lobby, porque o que é o lobby? De lobista, lobby de hotel, porque no Senado americano os senadores ficavam num hotel antes da sessão e os pessoal que queria alguma coisa ficava no lobby do hotel esperando os senadores descer. Mas devidamente identificado. Devidamente identificado. Lá existe uma regra, que é essa que falta no Brasil. É. E no Brasil a gente deu um passo para trás, Fábio, indo para o direito eleitoral, mais que é minha especialidade. A não doação de empresa em campanha foi um passo para trás, na transparência. Eu ia te perguntar isso. Poucas pessoas já sabem, mas de algumas eleições para cá, não pode mais a doação do... CNPJ, de empresa, só pessoa física, né? Só pessoa física. O que acontece? A gente deu um passo para trás na transparência. Isso foi feito para se esconder. Eles votaram isso e aprovaram isso para se esconder. Porque antes tu sabia quem estava dando dinheiro. Porque não é o problema os políticos receber dinheiro. O correto e o problema é a gente não saber de quem e quanto. Se a gente sabe de quem e quanto, foi, por exemplo, onde nasceu a Lava Jato. Porque todas as construtoras doavam um valor fixo para os candidatos a presidente. Chegou um candidato a presidente que recebeu 10 vezes mais. Daí, opa, tem alguma coisa estranha. Tu tirando isso, tu acha que o dinheiro parou de circular? Não, o dinheiro não parou de circular. A questão é que agora a gente não tem como fiscalizar. E também dá margem para essas candidaturas de milionários, né? O sujeito é um mega empresário, o partido é só um detalhe, né? Ele vai lá e banca uma candidatura de 20 milhões, teve lá o Henrique Meirelles... Ele pode doar 10% do seu patrimônio do último ano para a campanha dele. Ele faz uma campanha milionária. 20, 30 milhões numa campanha, né? E aí o sujeito aplica 20, 30 milhões do seu bolso para uma campanha eleitoral e, se eleito, ganha um salário, em média, de 20 mil reais. Quer dizer... É um pouco estranho. Mas aí, Fábio, a gente entra num debate diferente. A gente entra num debate diferente, até a gente não entrou nisso no livro, mas é um debate que a gente entra no sentido de que, às vezes, a pessoa tem tanto dinheiro e quer poder, às vezes a pessoa tem o dom, mas isso o eleitor, se ele acompanha a pessoa, o candidato, o ser humano, ele identifica facilmente se é por poder, se é por dom, se é por sonho, por vontade, tu consegue diferenciar isso. Uhum. Sim, eu chamo a atenção nisso porque vocês, aí nós estamos na parte final do livro, vocês têm o interesse de discriminar, assim, citamos aqui o lobby, o que seria ou não corrupção também. A corrupção é um assunto que também predomina e que tem motivado frequentes discursos políticos no sentido do novo. Vou votar agora no fulano que é o mais ético, ou vou abraçar tal projeto porque, enfim, vai acabar a corrupção. Aí, enfim, troca a gestão e daqui a pouco estoura mais o escândalo. Aí as pessoas se decepcionam. Nós estamos escapando um pouco da abordagem do livro, mas trazendo para o cenário atual. Esse desencanto com relação a quem de fato seria o novo e conseguiria terminar com a corrupção. Acrescenta-se a isso o fato da pandemia da Covid-19, que, mal ou bem, as pessoas têm medo de saírem à rua e tal, e pode ser também mais um motivo para não votarem. Vocês chegam a acreditar numa grande evasão da ida ao ato de votar? Por exemplo, na eleição passada já houve um grande número de abstenções. E o sujeito que simplesmente não justifica, a multa não é tão alta. Vocês têm medo de que muitas pessoas abandonem a ida às urnas? Eu vou
se me permite, vou fazer 3 ponderações diretas, né? Primeiro, para falar da parte de corrupção, a gente trabalha no livro um tópico que é governança pública, tá? Que a ideia qual? É trazermos a ideia de que se houvesse uma memória interna dentro da Câmara, seria melhor. Se a gente tivesse obrigações claras e transparentes, que aquele que assume não pode inovar tanto. A ideia é que seja transparência para com os munícipes. Então a gente tem esse tópico. O segundo tópico é que com essas novas eleições a gente pode ter até alteração de datas por parte do TSE e da Câmara. De novo? De novo. Pode haver. Então, aí tu soma o terceiro, que já é uma abstenção, já é uma tendência, já é um descrédito. Um desencanto, né? Um desencanto. Então, tu somando a falta de governança com a Covid e com a tendência, a gente vai chegar, infelizmente, numa situação de... Mas a gente vai ter um outro ponto também, que é as manadas também vão ser mais difíceis, né, nessa época de Covid, que é aquela levada de manada para votação. Então, a gente vai ter, com isso, uma soma talvez a maior de abstenções. E vai ter, Fábio, uma questão importante. O voto vai ser mais que nem antigamente. Eu sou amigo do Fábio e voto no Fábio. Vai ser mais próximo. As pessoas não querem votar, estão com raiva do político, mas isso muda quando eu conheço a pessoa. Então o candidato também tem que acordar e ver que a campanha mudou o jeito de fazer campanha. Que ele vai ser muito pessoal, muito próximo, muito sola de sapato e muito aperto de mão, mesmo nesse momento. Tá. Eu sempre faço aqui no programa a chamada para as dicas do autor e nós estamos assim a 5 minutos do encerramento, como me indica ali a nossa equipe. Eu vou chamar a vinheta rapidamente. Então aqui no Café com Letras dessa semana, já no espaço das dicas do autor, recebendo aqui 2 autores, a propósito, à minha esquerda, de imediato, João Ramos, e lá na ponta, o Frederico Catani, autores de Manual do Vereador, tópicos para formação e atualização à pauta, do Café com Letras desta semana. Como nós sempre fizemos, eu vou pedir que de forma breve cada um de vocês recomende para quem está nos acompanhando uma dica de leitura. O livro de vocês aqui mesmo já traz um largo referencial bibliográfico, mas não é obrigado a ser da área do direito. Daqui a pouco um de vocês está lendo um livro de poesia, achou interessante. Um escritor desconhecido, um clássico, enfim. É o espaço de vocês. Olha, dica de leitura, ela envolve muito uma questão pessoal, né? É uma questão de... Hoje, dentro desse cenário, eu vou fazer a dica de leitura do Manual do Vereador, em primeiro lugar, porque eu acho que ele se apresenta de uma forma muito propícia, né? Eu acho que ele é. Mas vou fazer uma segunda dica de leitura, um pouco mais chamativa, que é para aqueles que estão se entrando em áreas de medicina, hoje todo mundo virou médico, e aqueles que estão entrando na área do direito penal, porque hoje todo mundo quer ser penalista, a minha dica de leitura é que comece com o manual da área. Então vamos puxar o manual de direito penal, vamos puxar o manual de medicina, porque hoje a gente está vendo, inclusive nas áreas políticas, o pessoal querendo dizer qual é o remédio a ser tomado, e na área do direito, né, querendo dizer o que tem que ser feito. Bom, nós vamos até dezembro aqui discutindo. Então, não tem nem vacina para a Covid-19. Então, a minha dica de leitura, ela vai no sentido de leiam. Eu brinco que eu sou professor, primeiro dia em sala de aula, eu viro para meus alunos e digo, dicas de leitura, meus amigos, é gibi se vocês nunca leram nada. Vão lá para os famosos quadrinhos, porque se não começar a ler ali, não vai ter capacidade de interpretação. É isso aí. E não é tão simples interpretar a história em quadrinhos, hein? Por isso mesmo. Eu pensando no nosso apresentador, o Fábio, aqui, o livro que me veio na cabeça, antes até, por saber que ele ia pedir isso no programa, de Belém a Yokohama, do Fernando Carvalho, contando a história do nosso título mundial, que é um livro que conta os bastidores, que é excelente, em homenagem ao Fábio. Então tá, muito obrigado. Nós ainda temos aí 2 minutinhos, 1 minutinho, então de forma breve eu deixo espaço para que vocês se despeçam, ao mesmo tempo que agradeço nessa retomada do Café com Letras contar com vocês, um tema tão atual. Não chega a ser um livro literário, mas de fato é um manual orientativo e muito interessante, que não precisa ser também lido aquilo, vou sentar e tenho que ler do início ao fim. Acaba se tornando até um livro de consulta, que eu imagino que muitos candidatos e políticos terão, assim. Como é que é tal situação? Em vez de ir lá para aquele manual maior, um livro catedrático, teórico, pega o manual aqui do João e do Frederico, daqui a pouco eu já encontro minha resposta, né? Então, espaço para vocês aí.
Bom, a ideia, inclusive, é essa. Ele, apesar de ser um livro contínuo e sistêmico, ele pode ser lido de forma fracionada. Tu pode, por exemplo, buscar o tópico de improbidades administrativas. Tu pode buscar um tópico sobre governança, que eu acho que é um dos mais importantes, porque a gente pode falar de fiscalização, a gente pode falar de vamos ver como é que estão as contas, mas a gente precisa saber o que esperar, o como se portar em frente a isso e o que a gente tem que esperar, por exemplo, de quem está lá no cargo do executivo. O que o executivo tinha que ter feito, como é que funcionaria toda aquela sistemática, porque não adianta somente eu ter o cargo de vereador e vou dizer, vou fiscalizar. Tá, mas e como é que funciona o outro lado do que eu vou fiscalizar? Para te ver como o negócio é complexo. Então, tu pode estar trabalhando nesses pontos de forma bem fracionada, tu está buscando ele como uma forma de consulta. E melhor, sem sair de casa, totalmente online, né? Tu pode ir ali, busca o manual do vereador na editora Simplíssimo. E outra, não é exclusividade para políticos, né? É sobretudo para o cidadão, né, se apropriar melhor do processo, né? O munícipe, né, o nosso cidadão, nós temos o vereador como o cargo mais próximo, né? Então, se a gente vai falar de deputado estadual, deputado federal, senador, às vezes pode se tornar uma coisa muito distante. Agora, o vereador, não. Entre todos os políticos, é um dos mais acessíveis e os que mais talvez estejam aptos a buscar a briga. Então, é fundamental também que nós, enquanto cidadãos, conheçamos, né? Para onde ir e o que exigir. É uma briga que dá resultado, né? Subestimar o vereador nunca é uma boa ideia. Um vereador obstinado consegue. João, para ti. Pessoal, a gente quer agradecer muito o espaço, agradecer, Fábio, o pessoal da Câmara de Caxias, que é uma casa competente, que eu trabalhei aqui um tempo e é muito bom, tem muitos amigos, é uma casa boa de trabalhar, mas com pessoas competentes e legais. Assim, é divertido estar aqui. Então, eu só quero agradecer o espaço e muito obrigado. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar, então, com os advogados e agora também escritores, Frederico Catani, João Leoni Ramos, eles que nos brindaram aqui com o Manual do Vereador, tópicos para formação e atualização, obra referencial e dica maior de leitura desta semana do Café com Letras. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.